Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre carteira aberta de investimentos, porque fizemos um novo aporte na AES Brasil. Esse novo aporte que nós fizemos foi depois de tudo. E por que essa pergunta? Porque você que acompanha o canal, você sabe, eu fiz fortes críticas na companhia desde o seu follow-on que aconteceu aproximadamente na metade do segundo semestre de 2021. E de lá para cá eu venho fazendo várias considerações em relação à companhia. Então, a pergunta é, será que depois de tudo isso, por que fazer um novo aporte? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, ou você que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, se entender o seu dislike, faça o seu comentário, a sua pergunta, para que eu possa direcionar o conteúdo do canal e aperte o sininho para receber o aviso de novos vídeos assim que eu os tiver postado. Então, vamos aqui para a nossa grade de cotações. Observe aqui que hoje, no dia de hoje é dia 5 de 1 de 2022, a AES Brasil, no momento desse vídeo, está cotada a R$ 10,51. Nós estamos aqui na parte inibida do pregão, porque o pregão está sendo fechado e já foi aberto o período de fechamento e o período para o início do aftermarket. Então daqui a pouco ele vai começar a operar normalmente. Mas veja que a ação está cotada no seu mínimo, R$ 10,51. Ela teve no seu máximo R$ 10,91. Mas aqui embaixo eu vou mostrar para você o que aconteceu em termos de compra. Eu havia lançado, você pode ver aqui, ó, nesta linha que eu estou marcando para você em vermelho, eu havia lançado uma ordem no VAC, válida até cancelar. Essa é uma ordem do dia 23 de 12 de 2021. Então ela foi lançada bem lá atrás, depois de fazer uma análise e entender que a R$ 10,60 seria um preço bom para retornar ao papel, considerando que no follow-on, esse que eu falei no início do vídeo, eu fui diluído em aproximadamente 23%. O que acontece é o seguinte, com essa diluição, eu deixei de fazer compras, não aderi à oferta prioritária que foi oferecida pela companhia, achei que não era um bom momento. A companhia fez, se eu não me engano, uma cotação perto de R$ 13,60 e ela acabou fechando a subscrição a R$ 12,00. Muitos consideraram um ótimo preço. E depois, com proventos que eu havia recebido, porque ficava difícil a gente fazer os cálculos ali naquele momento, entendia que em torno de R$ 12,40 podia ser uma boa oportunidade para reinvestimento. Porque daí tinha aqueles parâmetros do preço teto ali um pouquinho acima, ali, que a gente considera que para reinvestimento ainda é algo que a gente pode sempre voltar a fazer aportes. Mas, quando veio o resultado do terceiro trimestre de 2021, o cenário se mostrou bastante desfavorável. Então nós deixamos de fazer aporte, entendendo que os preços não estavam dentro do contexto e ainda fizemos críticas porque na diluição você, eventualmente no pagamento de proventos, você vai receber a menos daqueles valores que você costumava receber. Tudo isso, a companhia tem um vídeo aqui no canal, ele explica tudo isso. No follow-on a companhia fez uma arrecadação ali em torno de 1 bilhão, 1,1 bilhão, e isso aí tudo para fins de reinvestimento, principalmente em gerações alternativas, de energia alternativa, como eólica e solar. Então, esse é o projeto da companhia. Nós analisamos, entendemos que o projeto é bom, nós concordamos que esse projeto é bom, mas não é porque o projeto é bom que a gente vai fazer essas compras a qualquer preço. Agora, a R$ 10,60, pareceu que o preço veio para um nível que nós entendemos como ajustado para fins de nós retornarmos à posição que nós tínhamos na companhia em função das nossas metas, em função das ações que nós possuíamos antes do follow-on. Quando houve a diluição, para retornarmos à posição, nós precisávamos ainda adquirir um pouco mais de 900 ações. E veja que aqui, nesta operação, nós estamos adquirindo 500, então vou faltar aí um pouco mais de 400
ações para a gente voltar à posição que nós estávamos e também cumprir a nossa meta, conforme eu vou mostrar logo em seguida. E essa compra foi realizada perto das 5 horas, aqui em torno de 15 para as 5 da tarde, então do dia 5 de 1 de 2022. E você que já está acostumado com o canal sabe que a gente faz duas considerações. Primeiro, a primeira delas é em função do preço, o que nos levou a fazer essa compra em razão do preço, e a segunda delas é o racional que tinha por trás. A gente mostra essas duas coisas. O racional, na verdade, é o primeiro que a gente faz, né? E o segundo é em função do preço, como aqui para fins didáticos a gente faz no sentido contrário, apenas por uma questão didática, mas normalmente o racional ele vem primeiro de tudo isso. Então observe que aqui está o lançamento no dia 5 de 1, tá? Aqui está o valor investido, o preço pelo qual foi comprado, R$ 10,60, e nós passamos de 4.021 ações para 4.521, totalizando então mais 500 ações para os nossos investimentos na AES Brasil. E olhando para a questão do preço, neste quadrado aqui, e agora já com dados do ano de 2021, porque a gente sempre faz, em torno de 5 anos, 4 anos. 5 anos é o ideal, a não ser que tenha alguma variação muito significativa, tanto para cima quanto para baixo, nos dividendos pagos. Mas nós consideramos aqui os últimos 4 anos, descartando o ano de 2021. Por que descartando o ano de 2021? Vou mostrar aqui para você. Eu marquei aqui 2 quadros para você entender o raciocínio por trás. Primeiro é esse, onde nós calculamos os preços médios, sobre vários pontos de vista, e também chegamos a um preço teto com base olhando para o passado. Mas o que eu queria mostrar para você é o seguinte: por que descartar o último ano? A AES Brasil, ela na verdade entrou para o novo mercado no ano de 2021, em março de 2021. Então, antes, as ações que eu possuía eram da AES Tietê, e eu tinha ações ordinárias da AES Tietê. E quando houve a migração para o novo mercado, essas ações acabaram fazendo a composição da holding, que é a AES Brasil. Então isso aí mudou tudo, porque a gente tinha um planejamento bem no início, e isso aí foi trocado a partir do ingresso no novo mercado. Então eu tive que pegar a AES Tietê Unity, que era a Tiet 11, para ter parâmetros dos últimos anos, para eu chegar numa compreensão da AES Brasil. Então veja que até aqui nós estamos falando nesses 3 anos, 2017, 2018 e 2019, nós estamos nos referindo a AES Tietê. E também aqui no ano de 2020 a gente também está falando da AES Tietê. A partir até vou marcar diferente para você aqui, 2021, então aqui é a AES Brasil. Então por isso que nós estamos considerando os últimos 4 anos, porque aqui tem um fator que não pode deixar passar desapercebido. Observe que em 2017 foram pagos 82 centavos de proventos. Em 2018, 78 centavos. Em 2019, 82 centavos. Em 2020, R$ 1,05. Já no ano de 2021, então tem todo um regresso. Aí tem a crise hídrica, tem esse follow-on para fins de investimento, tem outros fatores, até de investimento da própria companhia, que levaram ela, além disso, ela tinha um sistema de pagamento trimestral que passou para semestral, com ingresso no novo mercado, e você pode observar aqui que passou para 25 centavos. Então isso aqui é uma distorção dentro do que era o regular da companhia. Pelo menos é o que a gente está entendendo. Eu não sei como será o futuro, mas foi como nós entendemos. Então nós descartamos esse, porque isso aqui ia influenciar demais na interpretação da companhia. E pegamos então, dos últimos 5 anos, os primeiros 4 e descartamos o último por causa dessa distorção. E agora voltando ao raciocínio, então descartando esse último ano, em média a companhia vinha pagando em torno de 87 centavos por ação ao longo de um ano inteiro. Mas houve a diluição. Com a diluição, o que acontece? Se você quisesse manter a sua mesma posição na proporcionalidade, você teria que entrar na oferta
pública de ações prioritárias, na verdade, na oferta prioritária, que era só para os, não era pública, era só para os acionistas, e ou não, ou você seria diluído. No caso, eu não entrei, eu fui diluído. Então, significa que para as ações que eu possuía, então, à época, em vez de eu ter recebido 87 centavos, então eu teria recebido 67 centavos. Então, aí que a gente fez esse ajuste. Em função do que agora a quantidade de ação que passou aqui, ó, de 399 milhões para 492, isso significa que 492 é 23% maior que o que se tinha anteriormente. Então, é como se se dentro da diluição, e esse ano, repetindo a média daqueles anos que eu estudei, em vez de receber 87 centavos, eu receberia 67 centavos. Bom, então, o preço teto, então, agora para essa média desses 4 anos que foram estudados, na média, seria de R$ 14,56, preço teto, certo? Se eu fosse considerar apenas o último ano, esse ano que rendeu em proventos R$ 1,05, então o preço teto desse último ano teria sido de 17,55. E o crescimento médio composto, ou seja, a gente vê quanto ele cresceu e estima quanto ele poderia crescer no próximo ano. Então, para esse crescimento médio composto, R$ 14,91. Só que, quando a gente aplica a diluição, então o que era 17,5 passaria para 13,46, o que era 14,56 passaria para 11,17 e o que era 14,91 passaria para 11,43. A média desses 3 preços tetos calculados nos retornaria 12,02 como preço teto, olhando para o passado, descartando o ano de 2021. E observe que esse R$ 12,02, que é o preço teto, já está aplicado, então, à diluição. Então, esse seria o valor máximo que eu aceitaria pagar pela ação, considerando todos esses cálculos, de forma que eu recebesse, no mínimo, 6% em proventos. Além disso, houve um problema aqui, porque a companhia, no último trimestre, não só não teve lucro, como se não fossem os efeitos não recorrentes, ela teria fechado um prejuízo, e nós temos vídeo aqui no canal que mostrou isso aí. Então, eu tomei como referência o AGF+, que estimou para o exercício todo de 2021 aproximadamente 64 centavos, e eu peguei esses 64 centavos e coloquei como premissa para o exercício de 2022. Se esse 64 centavos for real, então nós teremos um preço teto de R$ 10,60. Então daí que vem aquele 10,60 que eu coloquei lá como preço para a compra da ação, que você pode ver aqui, pelo valor que eu paguei. E a ação ela foi regredindo, foi bem complicado. Então nós vemos do dia 23 de dezembro até o dia 5 de janeiro, onde o preço veio a se oferecer. E por que nós não fizemos a compra toda? Porque a gente imaginava o seguinte: se o preço ele vem caindo, né, porque isso pode ser um comportamento específico da ação, mas também pode ser um comportamento inteiro de mercado. E é só olhar o índice Ibovespa, como é que ele está fechando no dia de hoje, e a gente vai ver que também é um pouco companhia, um pouco mercado. Então, R$ 10,60, a gente fez uma compra só de 500, observando agora como vai acontecer com o mercado. Hoje, você viu ali, quando eu mostrei a grade de papéis, que já estava a 10,51, ou seja, o preço está se oferecendo mais ainda para a nossa compra, podendo então nós fecharmos a meta da S Brasil para o exercício de 2022. Então observe que o preço que nós pagamos, ele na verdade está entre os 2 preços tetos que nós temos, de R$ 12,12, olhando para o passado, e de R$ 10,60 olhando para o futuro, para a projeção. Então, é um preço que está adequado. E agora nós mostramos para você o racional da compra. No dia 5 de janeiro, a ES Brasil, 500 ações, a R$ 10,60. Vamos olhar o que tem no racional. Aqui no racional, nós nos socorremos tanto do AGF+, quanto do Status Invest, para poder chegarmos nesses valores. Observe que a companhia, descartando o ano anterior, que é um ano de excepcionalidade, ela veio tendo
um crescimento médio composto, tanto para a sua receita líquida quanto para o seu lucro líquido, de 6,70 para a receita líquida e 16,65 para o lucro líquido da companhia. Então, uma companhia que tem indicativos de crescimento. O preço sobre o lucro da companhia, que é o PL dela, não nos agrada em absolutamente nada. 11,68 nós entendemos muito alto para os valores que estão aqui, principalmente quando passa de 10, a gente considera até 5, mas era o que tinha lá quando ainda era AES Tietê. Da mesma forma, veja aqui que o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, que nos dá um indicativo do quão barato possa estar a ação, com esse preço sobre o valor patrimonial por ação, em 1,94 não está caro nem barato. Então, se nós olhássemos para o contexto de hoje e sem olhar para o que a gente pode verificar como desempenho da companhia para o exercício de 2022, eu não ingressaria nesse papel. Mas eu já faço parte do papel. Então, a ação entrou num processo de se oferecer. Então, entendo que ela não está nem cara nem barata, mas um retorno em 11 anos e meio aproximadamente é elevadíssimo, ou seja, significa que o risco é 11 vezes o que a gente vai estar investindo. Então isso aqui é um fator muito preocupante e por isso eu olho com muita cautela para a AES Brasil. O EBIT daqui, ruim, né, de 107, que era com base no nos resultados do terceiro trimestre do exercício, aqui vai dar um pouco mais, eu acho que eu anotei errado aqui, vai dar em torno de 300. A dívida líquida sobre o EBITDA de 2,60, uma companhia pouco alavancada, e 10,60 aqui de preço teto, segundo aquela estimativa ali do AGF+, que a gente utilizou. Então, como a gente está no papel, a gente faz parte do papel, eu não vendo ações, a não ser em casos extremos, casos muito esporádicos, que eu vejo que tem uma grande oportunidade de substituição de papel que eu não vi até agora, ou então que a ação subiu demais e eu acho que outras oportunidades acabam se oferecendo, não é o caso também. Além disso, observe que a gente fala aqui sempre em longo prazo, então não faz nenhum sentido comprar lá e vender quando a ação está em baixa, seria algo totalmente sem sentido. E como a gente observa o projeto da companhia, a gente vai falar quando analisar o resultado do quarto trimestre, ou seja, do exercício de 2021, como é que a gente entende o projeto da companhia, e a gente vê que o projeto é significativo e me parece que esses valores aí serão revertidos e na oportunidade, quando acontecer, a gente vai postar o vídeo aqui no canal mostrando para esse passado como estava e como vai acontecer lá na frente, segundo a visão que nós temos sobre a companhia. Depois de analisar o racional, então nós vamos para a nossa planilha de metas. A planilha de metas ela vem até aqui o número 8, né? Porque você sabe que isso aqui está dentro de uma expectativa de estudo e oportunidade. Então a gente não olha para a Companhia Estadual de Energia Elétrica. A gente olha para cá, para esta linha aqui apenas. Então observe aqui que nós passamos então para 4.521 ações, só para nós chegarmos ao patamar que nós estávamos anteriormente, antes ao follow-on, nós estaríamos aí, então, como eu disse, aqui em torno de 4.900 ações, 4.979. Então hoje nós temos 80% da meta dessa ação atingida. Com isso, acontece duas coisas. Primeiro, em número de ações, que são 30.315 ações, que nós vamos ter que ter até o final de 2022. Aqui é 2023, eu já expliquei no vídeo anterior, porque a partir de 2023 a gente começa a obter valores em média mensais entre R$2.000 e R$3.000 aqui. Então, por isso que está 2023, porque é uma projeção para o que vai acontecer em 2023 sob a expectativa dos proventos. Mas essas aqui são metas para 2022. Então, nós temos 30.315 ações para adquirir no total até o final deste período, e nós já estamos com 20.852, portanto nós estamos com 68,78% da meta, nos restando 31,22%. Ainda não temos recebido nada em termos de proventos para ver o quanto nós vamos nos aproximar, ou se nós não fizermos absolutamente nada, não comprarmos ações, mas já compramos, 1.390, e no caso, se nós chegarmos à meta, em torno de R$1.965, que é o valor que nós vamos
receber de proventos para que nós possamos reinvestir sem que nós precisamos tirar das nossas rendas regulares, como por exemplo o nosso salário. E aquela abordagem que a gente sempre faz no final, olhando para um quadro demonstrativo como um todo. Então, PL, ruim, 11,68, olhando para os dados de hoje, eu não entraria nessa ação, porque eu acho que um PL muito elevado. PL para mim tem que estar ali entre 5, 6 e 11 é quase o dobro. PVPA, mediano, também é um indicativo. Aqui, se nós pegarmos o payout médio da companhia, que é o percentual que ela paga do lucro líquido, veja aqui para o AGF é 116%. Isso aqui é uma questão de fluxo de caixa, a gente já tem vídeo aqui no canal que explica mas como é que ele vai pagar mais do que o seu lucro líquido. Então é uma questão de influência do fluxo de caixa, é uma companhia pagadora de proventos, teve uma excepcionalidade no exercício de 2021, na nossa visão. Já para o Status Invest, em torno de 20,68, mas ele está considerando só o ano de 2021. Então a gente vai ficar aqui em torno dos 100%. A dívida líquida a gente viu aqui, 5.202. Eu não tenho CAGR aqui do lucro líquido e da receita líquida dos últimos 5 anos, porque a companhia ela ingressou no novo mercado e mudou toda a sua forma de abordagem. Então a gente vai ter, aquele que eu botei lá na nossa planilha de, vamos dizer assim, do racional é com base na AS Tietê ainda, antiga. Então a dívida líquida a gente viu, a alavancagem, aliás, sobre o EBITDA, 2,6 vezes, lucro líquido da companhia até o terceiro trimestre de 2021 é 218 milhões, total de papéis, 492 depois do follow-on. Dividendos, olhando para o passado, né, já considerando a diluição do follow-on, 66 centavos, o que daria um preço teto de 11,14. Se nós considerarmos a GF, 0,64, então a 10,60. Na cotação do dia de hoje, no final do pregão, R$ 10,51. A ação, a meu ver, aqui ela começa a se oferecer e aqui você vai ter que fazer uma relação de compromisso entre um ano conturbado, ingresso no novo mercado, follow-on e outras coisas ali que aconteceram, como por exemplo, descontados os efeitos recorrentes. O terceiro trimestre esteve fechado no prejuízo. Então tudo isso aí você precisa avaliar como um todo. E o projeto em si da companhia, que eu vou falar em algum momento, mas um deles agora, se eu não me engano, no segundo semestre de 2022 já começa a entrar, então já começam a mudar as coisas. Além disso, as chuvas retornaram na região sudeste e centro-oeste e os níveis de água voltaram à sua normalidade, então significa muito provavelmente que a companhia vai voltar para o seu estado natural que ela vinha obtendo anteriormente. Então começam a surgir novas perspectivas e novas, inclusive, principalmente, expectativas da companhia. E eu não podia fechar esse vídeo sem mencionar que de todas as ações que eu adquiri para a carteira, essa eu consideraria o pior investimento que eu fiz para essa carteira. Por outro lado, eu queria mostrar algo para você aqui. Olhando para o mês, apenas para o mês de janeiro, veja que a nossa carteira tem se distanciado aqui do Ibovespa. Se nós tomarmos aqui os últimos 3 meses, veja que a nossa carteira se distancia ainda mais do Ibovespa. O Ibovespa está no negativo, nós estamos no positivo. E se nós considerarmos um ano, veja o quanto a carteira tem se distanciado do Ibovespa. Ibovespa 12 negativo e nós 3 positivo dentro da carteira. A distância é significativa. Em que pese, por exemplo, a gente entender, não que foi um erro, mas o pior dos investimentos que nós temos de todos foi da AES Brasil. Entretanto, não significa que porque até o momento foi o pior, que adiante essas coisas vão mudar e vocês vão ver que elas vão mudar. A tendência é por essa mudança, embora eu não faça projeção nesse sentido, mas a tendência é de modificar. Foi um período excepcional, ruim, agora com os novos investimentos da companhia, não faz sentido ela ter um programa de investimento de 3 bilhões, isso aí não retornar, principalmente quando o controlador é um dos investidores. Então ele vai querer retornar de volta aquilo que ele investiu. Portanto, a gente acredita nesse projeto, entende que ele vai mudar essa perspectiva que ele apresentou até agora e como o mercado enxerga diferente, nos parece que a ação
está começando a voltar a se oferecer e com isso a gente fica bastante de olho, só que comprando sempre com muita cautela, muita consideração e muito aos poucos, sem fazer nenhuma exorbitância. Esse foi, então, portanto, o vídeo de hoje, que eu espero, sinceramente, você tenha gostado. Se sim, deixe seu like. Você pode não ter gostado, seu like também nos interessa para que a gente possa avaliar o conteúdo que está sendo colocado no canal. Faça, por gentileza, o seu comentário ou a sua pergunta para que eu possa direcionar o conteúdo e responder aqui para você. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, considere a sua inscrição e aperte o sininho ali para receber avisos sobre os novos vídeos assim que eu estiver postado no canal. Um grande abraço!